Fala aí galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal Corinthians Sempre, bora com as últimas informações do Timão. Corinthians que amanhã vai encarar o Botafogo, vai em busca da vitória pelo Brasileiro, ganhou na Copa do Brasil, tá indo muito bem, agora precisa ganhar no Brasileiro, bora ver tudo sobre esse jogo, escalação e tudo mais. Comenta aqui o seu palpite, minha opinião, 1 a 0 para o Corinthians. Bora ver também tudo sobre o mercado da bola, Corinthians buscando substituto para o Yuri, que vai deixar o Corinthians aí provavelmente no meio do ano. Comenta aqui qual o seu palpite para um centroavante para suprir a vaga dele. Temos aí Arthur Cabral, Talisca, Firmino. Qual vocês acham que seria o nome ideal? Carlos Vinícius também do Grêmio. Comenta a sua opinião. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Agora a gente troca porque amanhã tem clássico alvinegro na tela da Globo. O Corinthians vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Jogo de duas equipes que estão ali com pontuação parecida, importante pro Corinthians. E sabem quem a gente ficou de olho? Muda aqui pra mostrar pra vocês. Olha o Gustavo Henrique. Completou 100 jogos com a camisa do clube. Já foi goleiro, já foi atacante, é artilheiro, zagueiro de ofício. Emanuel Araújo conta pra gente essa história. Ele foi contratado pelo que faz com os pés. Se consolidou no Corinthians usando a cabeça, mas foi com as mãos que surgiu a identificação com o clube. No meu segundo jogo eu já entendi mais ou menos que era ser Corinthians, né? O zagueiro Gustavo Henrique precisou virar goleiro. Na última quinta na Copa do Brasil, ele completou 100 jogos pelo Timão e nesse tempo viveu capítulos tão marcantes quanto aquele. Gustavo Henrique é o nome da emoção! Aliás, no ano passado foi a sua melhor temporada na carreira. 2026 nem chegou na metade e ele já igualou as marcas de 2025. Estou numa fase muito boa, né? Espero continuar, ajudar o Corinthians cada vez mais. Não é mera coincidência que essa fase artilheira surgiu com o Diniz no comando. O jogador de linha mais alto do elenco virou arma decisiva na Libertadores. O Diniz, quando ele chegou, ele falou que nossa bola parada era muito forte. A gente já tinha um trabalho muito forte com o Dorival. E ele falou para continuar fazendo as mesmas coisas. Ele ia acrescentar algumas coisas diferentes. Na pausa para hidratação, durante o jogo contra o Santa Fé, foi possível ouvir as tais coisas diferentes do Diniz. Vamos jogar agora igual a gente joga no Brasil. Vamos subir a marcação, voltar rápido e jogar para fazer o gol. Já era praticamente o último lance do jogo e eu consegui pegar a trajetória da bola, consegui fazer um movimento correto e fui muito feliz no lance. É um prazer trabalhar com ele. É um jogador de um nível muito alto. É um jogador que tem um nível de inteligência muito diferente também, bem acima da média. E ele soma em todas as frentes para o Corinthians. Até aqui você viu que Gustavo Henrique se encontrou no Corinthians enquanto vive a melhor fase da carreira. Um sucesso que pode ser medido pelo cargo que ele ocupa na Libertadores. É o atual vice-artilheiro da competição no geral. Ou seja, um zagueiro que quebra galho de goleiro e ainda por cima é opção no ataque. Perguntar não ofende. Será que ele tem planos para jogar no meio de campo? A gente está bem servido de meias e volantes, então acho que não vai precisar não. Agora, se o meio não é prioridade, o ataque aguarda a contribuição dele nesse domingo. A torcida quer que mais uma vez ele use a cabeça e também as mãos para celebrar outro gol pelo Corinthians. Fiz essa comemoração no intuito de escutar a torcida, sabe? Escutar principalmente na arena o barulho da torcida, todo mundo comemorando, que é um momento de maior importância no futebol e meu filho gostou. E eu continuei fazendo e acho que pegou um pouco o torcedor. Dei uma fugida para poder falar com vocês a respeito dessa entrevista do Yuri Alberto depois do jogo, da vitória, da classificação diante do Barra, gol dele inclusive, e eu tinha analisado apenas o jogo, né? Por isso faltava falar com vocês aqui sobre essa declaração que foi tão impactante, porque poucas vezes eu vi um jogador ser tão sincero na zona mista com os repórteres e também diretamente ao torcedor, falando que quer deixar o clube, que se vier uma proposta, ele está pronto para sair. O que a gente vê normalmente é o jogador indo na contramão, querendo, não, eu estou feliz aqui, deixo para os meus empresários, aquela coisa toda. Claro que a gente está falando de um jogador que já tem 4 temporadas aqui no Corinthians, já conquistou títulos, é o maior artilheiro da Neoquímica Arena, já ganhou o coração do torcedor, é um cara muito identificado, já construiu a sua história, dá para dizer assim. Então talvez a maturidade e o tempo de casa tenham feito com que o Yuri tenha se aberto dessa maneira, depois de uma vitória e de uma classificação.
Claro que surpreende, porque não é o normal, né? Normalmente um jogador, como eu disse, ele coloca panos quentes, ele disfarça, ele não confirma verdadeiramente algo que, enfim, vai desagradar o torcedor. Mas aí a gente precisa entender esse movimento. Primeiro, é preciso dizer que na informação, na declaração que o Yuri concede, ele traz algumas informações. Ele fala que houve um acordo com o atual presidente Osmar Stabile, para que se viesse, ou quando viesse, uma proposta atrativa ao Corinthians e também ao jogador, que eles iriam sentar e conversar. Só que é muito mais do que isso. Porque uma proposta atrativa, já falamos sobre isso, pro Corinthians, ela é praticamente impossível. Jamais chegará uma proposta para o Yuri Alberto que seja atrativa o suficiente. Porque nós estamos falando de um dos principais atacantes do futebol brasileiro há muitos anos, um cara que corre, marca, se recupera rápido, é identificado, é ídolo da torcida, e tem 25 anos, ou seja, ele é jovem, tem vitalidade, tem intensidade, e o Corinthians detém apenas 50% dele, na verdade menos, porque os 50% na negociação com o Zenit, eles foram diminuídos em razão de dívidas que o clube tem com o próprio empresário do Yuri Alberto, o André Curi. Então, esses 50% viram menos ainda. E vocês vão lembrar, o Corinthians já recusou uma proposta de 30 milhões de euros. E ninguém vai oferecer mais, imagino eu, pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil que alguém ofereça perto desse valor agora, para um jogador de 25 anos. 30 milhões de euros são apenas 15 para o Corinthians, ou menos. E você não busca um jogador no mercado com o nível do Yuri Alberto, com o talento que ele tem, com a entrega, disposição, saúde, vitalidade, identificação, por esse valor, por 15 milhões de euros. Você não acha. Então, nunca será atrativo para o Corinthians. Primeiro porque não vai chegar uma proposta de 30. Pode ser que chegue de 20, de 18, de 15. E o Corinthians tem menos da metade disso. Então a gente está chegando num brete, né? Você sabe o que é um brete, né? Estamos chegando numa encruzilhada. Estamos chegando num momento em que o jogador quer sair, na verdade ele quer sair há muito tempo, e o tempo está passando, ele revelou isso na entrevista, eu já tenho 25 anos, eu vou fazer 26, então a janela ela já começa a afunilar, porque realmente com essa idade o valor já diminui e o nível dos clubes também. A principal prateleira da Europa já não busca jogadores de mais de 22 anos fora do eixo europeu. Eles vêm aqui buscar jogadores de 17, 18 anos, não de 25. Então, você já tem uma restrição em termos de opções. Os valores, eles também mudam. E como o Corinthians não tem muitos valores para receber exatamente porque a fatia é menor, não vai fazer muito sentido para o clube. Agora, o jogador quer sair. E o Osmar Stabile falou recentemente ao GE que não tem como segurar quando o jogador quer sair. E ele acordou com o empresário que tem muito a receber, vamos falar francamente para você aqui, tem muito a receber do clube, de que nesta janela, uma proposta vindo, ele iria ser negociado. Só que foi muito mais do que isso, né? O Yuri, ele colocou uma placa de venda-se, né, de vende-se na sua testa, do tipo, rapaziada, tô à disposição. Foi isso que o Yuri Alberto fez. Eu não vou condenar o jogador, porque ele já enfrentou vários momentos, né, de instabilidade, sofreu muitas críticas, não só do torcedor, mas da imprensa, deu a volta por cima muitas vezes, e construiu uma história bonita. E ele sempre quis voltar para a Europa, né, porque na verdade ele sai do Inter para a Europa, mas ele vai para a Rússia. E a Rússia é um outro mercado, né, inclusive hoje banida pela FIFA, uma questão competitiva diferente, uma questão climática complicada. Ele não estava numa elite europeia, né, se é que ele hoje conseguiria estar, mas ele não estava. E ele teve que voltar por conta da guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, voltou para o Corinthians naquele momento e deu muito certo, muito certo. E aí tem uma questão que ele já tirou a cidadania italiana, tem uma perspectiva dele defender a seleção da Itália. Não sei se o fato de a Copa do Mundo, que vai acontecer em seguida, não envolver o Yuri no radar, ele não vinha jogando para tal, eu acho que isso a gente pode concordar, mas no final de 2024, por exemplo, ele foi o artilheiro do Brasil e ele não esteve no radar da seleção nesse último ciclo. Não sei se isso
também afetou um pouco ele, com a chance dele defender a Itália, que nem está nessa Copa do Mundo, mas tem um próximo ciclo aí para quem sabe voltar. Talvez isso esteja seduzindo ele, de que estando na Europa, com cidadania italiana, daqui a pouco num clube italiano, ele possa disputar uma Copa do Mundo, que ele revelou também na entrevista que é o principal objetivo da carreira dele, que já conquistou muito, que já ganhou muito, é um cara realizado financeiramente, conquistou o carinho do torcedor do Corinthians, né, já se transformou num jogador de destaque, mas ele quer mais, ele quer disputar uma Copa do Mundo. E talvez ele perceba que, por aqui, não adianta eu ser o artilheiro do Brasil, porque eu não vou ser lembrado para a seleção brasileira. Ele foi em alguns momentos, mas depois não mais. Então, assim, gente, é uma entrevista cheia de significados, né? A gente tem um acordo do presidente com o empresário do jogador, tem uma palavra dita do presidente para o próprio atleta, que ele revelou, eu estava ouvindo inclusive uma entrevista dele para o Iago Rudá, do GE, que ele diz assim, eu espero que o presidente cumpra com a palavra dele, só isso. Então assim, tá muito claro que ele quer sair, que até onde a gente sabe não existe uma proposta, mas a janela está fechada, né? Então, assim, os clubes vão começar a se movimentar nessa pausa para a Copa do Mundo, que é onde ele disse que tudo vai se resolver. Agora, não sejamos ingênuos, ele disse que não tem proposta, e a gente sabe que nesse momento não tem uma proposta oficial, mas no momento em que o presidente fala isso, o acordo existe com o empresário, e o jogador publicamente fala isso na entrevista, é porque o empresário, que vocês sabem quem é, o André Curi, tem um livre trânsito no mundo da bola, ele já deve estar se movimentando para arrumar um clube para o Yuri. E ele vai arrumar. E ele vai arrumar. Porque ele é um empresário competente naquilo que ele se propõe a fazer. Ele vai colocar o Yuri Alberto num clube da Europa. E esse valor que vai chegar para o Corinthians talvez não seja o mais atrativo. Mas como pela relação criada do jogador com o clube, pelos serviços prestados, já há uma concessão nesse sentido para que ele possa ser negociado. E aí, gente, eu pergunto para vocês, de que maneira vocês receberam essa entrevista? Porque, assim, de verdade, foi uma parada que me surpreendeu no tom da entrevista. Ela foi de despedida. Ela foi de despedida. Ele deu declarações do tipo, foi muito bacana o tempo que vivemos juntos, acho que a gente marcou história, especialmente nesse último ano com os títulos, eu até queria mais, mas dentro dos conformes, acho que foi o suficiente, foi o que a gente conseguiu fazer, foi muito bacana, não fiz nada sozinho. Cara, ele se despediu. Tem mais 5 jogos até a Copa do Mundo, mas ele se despediu do torcedor. Então, o que eu quero dizer para vocês, e eu sei que muitos daqui a pouco têm filhos que gostam do Yuri, porque o Yuri é uma figura adorável, né, gente? O Yuri é um cara maravilhoso no trato com a imprensa, no trato com a torcida, nunca respondeu de uma forma mais provocativa qualquer tipo de crítica, um cara que baixou a cabeça e trabalhou, explicou inclusive a comemoração, né, que deixou muita gente encucada, né, porque, a gente conhece o Yuri, né, o Yuri sai vibrando, comemorando, desliza o caramba, e aí de repente ele faz um gesto de, sabe, e se volta, né, pros companheiros, não comemora muito, mas ele deu risada, até interrompeu a repórter, né, que foi a Bianca Molina, dizendo, não, eu tava cansado, não teve nada disso, não, eu só tava exausto ali no final do jogo, então não tive pique, até o pessoal queria tirar foto, fazer o vídeo e tal, eu falei, não consigo e tal. Ele minimizou e justificou dessa maneira. Mas é um cara que nunca se voltou contra o torcedor, né? Muito pelo contrário, um cara que deixou sempre tudo em campo. Inclusive, eu dou aquela cutucada, né? Primeiro, o Yuri Alberto fala que deixa nas entrelinhas e aí eu faço o questionamento. Falei, não, mas vamos lá. Então, podemos dizer que, se for o seu desejo, a sua vontade, você não permanece, vai respirar outros ares. E aí ele fala, sim, concordo com essa afirmação, pelo meu desejo, minha vontade, eu não quero continuar, eu quero ir para quero ir para a Europa. E agora, a questão de 5h28, tá? Eu recebi mais ou menos esse horário, postei nas minhas redes sociais, por meio da assessoria, ele fala, tá? Segue aspas do atleta Yuri sobre a pergunta que foi feita ontem depois do jogo, e aí a resposta, sobre a pergunta de ontem, o que eu quis dizer é que nunca escondi de ninguém o desejo de jogar fora um dia, mas hoje não existe nenhuma proposta, inclusive ele fala isso na entrevista. E se um dia acontecer, precisa ser algo bom para mim e também para o Corinthians. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar essa camisa da melhor forma possível.
Então essa é a aspa do Yuri Alberto. Qual é a campanha que dá dinheiro pro seu bolso? Lá no Google, quando você cria uma campanha, você vem aqui clicar em criar uma... Eu ontem conversando com alguns amigos, perguntaram assim, qual a chance do Yuri Alberto soltar uma nota amanhã sobre o que ele fez? Eu falei, se for usar as métricas das casas de aposta, a odd é menos 1,00, que essa nota todo mundo tinha certeza que ia acontecer. Até foi tarde, em 5h28, eu esperava que até 2 da tarde ela estivesse no ar. Foi 5h28, antes tarde do que mais tarde ainda. Agora, acrescentando tudo, a gente vai repercutir, eu tenho bastante informação, como o Corinthians pensa, você também certamente tem as informações, falou com as pessoas que a gente costuma conversar, né, Samir? Mas uma coisa que eu posso adiantar aqui, não pegou legal a fala, também não foi nenhum absurdo, não foi tratado como um absurdo internamente. Inclusive eu escutei de uma pessoa assim, é uma crise, mas é uma crise fácil de ser gerida. Porém, uma coisa que me impressionou com algumas pessoas que eu conversei hoje, é de fora do clube, tá? De cara, eu pensei que foi ingenuidade do Yuri. Porque o Yuri é esse cara, a gente que acompanha o Yuri, ele é esse cara mais ingênuo, mais até bobão, às vezes, assim, nesse sentido de engraçadão, de risadona, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o que eu soube hoje foi que não foi ingenuidade, sim, ele foi ali disposto a dar aquela declaração. Então foi caso pensado em conjunto com os representantes dele. Fala aí, galera, finalizando o vídeo aqui com as últimas informações do Corinthians nesse sabadão. Corinthians que tá de olho aí, né, em uma eventual saída do Yuri Alberto. Yuri que dificilmente vai permanecer. Já são 5 anos aqui no Corinthians e eu acho que dessa vez ele vai deixar o Corinthians. O Corinthians já tá de olho aí em contratações, né? Tá de olho em reforços, de preferência centroavante para suprir a vaga aí do Yuri, porque o Corinthians dificilmente vai querer ter Pedro Raul ou Guinegão como titular. São 2 jogadores que não tem uma sequência muito grande, então não vale a pena. E galera, o Corinthians está de olho em contratações, bora ver o que vai acontecer. E além do Yuri, galera, temos também aí uma possível saída do Hugo Souza, goleiro aí também tá na mira de outros times. Teve recentemente uma proposta do Milan, né? E agora eu acho que dificilmente o Corinthians vai conseguir segurar. O Corinthians tem um acordo com ele. Vocês têm noção disso? O Corinthians tem um acordo com ele, com o Yuri aí, que podem ser negociados no meio do ano. Olha, não é só o Yuri Alberto. O Corinthians também tem acordo com o Hugo Souza para negociação. O presidente Omar Stabile avisou ao staff do jogador que vai facilitar a venda caso chegue proposta superior a 13 milhões de euros, que dá um total de 76 milhões de reais. O Bidon, o André, o Bidu, o Mateuzinho e o Memphis são outros jogadores que também podem deixar o Corinthians, ou seja, praticamente um desmanche, né? Tá perdendo a espinha dorsal do time, que tem o Bidu e Mateuzinho, são os 2 titulares absolutos nas laterais. Aí o Bidon é titular absoluto. O André, por enquanto, não tá sendo mais, a tendência é ser. Então, tá sendo um desmanche aos poucos. Bora ver como é que vai ser, galera. Se for para trazer um centroavante para o lugar do Yuri, quem vocês contrataria? Vamos ver algumas opções. Arthur Cabral, que tá no Botafogo. Talisca. Firmino. Tem... O que vocês acham desses jogadores? São jogadores aí de peso. Salário um pouco alto, mas quem sabe, né? E para goleiro, quem vocês acham que seria? O Corinthians estava de olho no Matheus Magalhães, se eu não me engano, lá de Portugal. Bora ver, né? Vamos ver primeiro se eles vão sair. Se sair, aí tem que ver quem vai ser o jogador que vai repor a vaga deles. Bora ver, comenta tudo aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.